O regime representativo equivale à fase em que a arte se individualiza num domínio próprio, o das belas artes. É desenvolvida uma classificação de modos de fazer, de ver e de julgar que se guiam por um princípio geral, o da mimesis ou da representação. Através deste princípio, hierarquizam-se as artes, sendo que as que têm uma maior capacidade mimética têm também mais valor ou prestígio. Para além disso, hierarquizam-se também os sujeitos e as suas pressupostas sensibilidades, na medida em que são ou não capazes de apreciar as obras. A representação mimética, enquanto dispositivo, designa a visualidade de um mundo organizado de acordo com a ordem específica. Do século XVI ao XX, tenta ver-se o mundo no sentido mais realista possível. A arte acompanha os valores científicos e matemáticos. O artista ganha um lugar de destaque e valorizado pela sua arte e pela sua qualidade técnica. Para servir de palco aos artistas, surgem as primeiras galerias e museus. A arte passa a existir para ser contemplada. A arte contemporânea não quer prestar culto nem dar uma visão realista do mundo, entrando assim num domínio do conceptual. O regime estético ou conceptual das artes refere-se a um corte histórico, com as normas de hierarquização comunitária e com a ideia de mimesis. A nova configuração da arte desprende-se das categorias éticas e estéticas anteriormente estabelecidas. Os artistas já não se preocupam em imitar com realismo nem a prestar culto através das suas obras. Verifica-se o oposto. O artista já não é visto como um gênio que domina a técnica, mas sim como alguém que quer romper os cânones históricos através da criatividade. A passagem do regime representativo para o regime estético-conceptual marca uma mudança significativa na história da arte. Há uma mudança de ideias, valores e práticas artísticas. No fim do século XIX, Hegel concebeu a tese do fim da arte. O fim da arte não representa o desaparecimento da arte. A arte contemporânea é um tipo de produção tão distinta que já não conseguimos ver o que vinha antes da mesma forma. Perdeu-se a centralidade no culto religioso e na representação realista. Há uma passagem do regime representativo para o regime estético das artes. Assim, a tese do fim da arte está ligada a uma nova definição de arte, tornando incompreensível tudo aquilo que existia anteriormente. Ou seja, aquilo que observamos atualmente não se insere na noção que conhecemos da arte, sendo uma espécie de pós-arte onde introduzem novas categorias. Anteriormente, era mais simples perceber se algo era ou não considerado arte. Havia uma distinção do artista enquanto gênio e, para além disso, o que era arte estava disposto em locais apropriados a essa condição. Hoje em dia, o artista está mais próximo do público. Qualquer um pode ser artista. As obras já não têm que ser exibidas para serem consideradas arte. Assim, fica a dúvida se o objeto produzido é arte ou se é o gesto que está por trás dele que é a arte. A arte contemporânea é concebida como um dispositivo que se manifesta por meio de uma rede de agentes e de múltiplas ligações entre estes e a produção de sentido. Existem mais agentes do que artistas, mais críticos e filósofos que falam e teorizam sobre a arte do que artistas que a criam. Michelangelo insere-se no regime representativo do realismo, representação de mimesis. As suas obras exploram temas religiosos e humanistas com uma habilidade técnica impressionante. As suas esculturas e pinturas são conhecidas pela representação precisa e idealizada da figura humana, com uma atenção meticulosa aos detalhes anatómicos. Michelangelo contribuiu para a canonização do realismo com uma das características mais distintas da arte renascentista. David Hockney representa o regime contemporâneo ligado à apropriação e desvinculado do valor de culto. O artista tem uma abordagem artística inovadora e experimental. Hockney desafia as convenções tradicionais da arte ao fazer apropriação de imagens da cultura popular, através das suas experiências com técnicas como as colagens e as fotomontagens. Hockney interessa-se pela exploração de novas formas de expressão artística, questionando a natureza de representação visual e desafiando a ideia de originalidade na arte. Assim, enquanto Hockney desafia as convenções tradicionais da arte e questiona os conceitos de autoria e originalidade, Michelangelo segue as ideias do regime representativo, valorizando a imitação e os detalhes técnicos.
é uma das obras mais famosas de Michelangelo. Esta escultura demonstra a sua habilidade técnica. O artista é capaz de representar em detalhe os drapeados do tecido e a figura humana como uma enorme aproximação ao real. A escultura retrata a cena em que Maria carrega Jesus nos seus braços após ele ter sido crucificado, ligando-se assim a ideais religiosos. A Pietà foi criada para ser contemplada e admirada. Foi instalada na Basílica de São Pedro, onde os fiéis podiam admirá-la como uma expressão da sua devoção religiosa. Conseguimos então entender que esta é uma obra que segue os ideais do regime representativo das artes. Renaissance Head surge como uma subversão imaginativa da iconografia renascentista, com um perfil sobre um arco e a paisagem em profundidade pontuada por ciprestes toscanos. A obra remete com ironia para os retratos executados 4 séculos antes por Piero della Francesca, um importante pintor italiano pré-renascentista e teórico da perspectiva linear, cujas pinturas de grande rigor obedeciam a estruturas complexas da matemática e da geometria. Assim, ao apropriar-se de uma pintura do regime clássico, Hockney cria algo contemporâneo. A pintura de Piero della Francesca era em todo contrária ao que Hockney pretendia criar. O artista renegou o desenho original e trocou o sistema de elevadas convenções intelectuais por uma apresentação ingênua e infantil, mais adaptada para chegar ao público moderno e massificado. Ao misturar referências históricas com uma abordagem contemporânea, esta obra desafia as expectativas do espectador e convida à contemplação sobre a natureza da tradição, da inovação e da identidade artística. A análise dos regimes artísticos representativo e estético conceptual revela uma transformação fundamental na história da arte, refletindo mudanças nas percepções, valores e práticas artísticas ao longo do tempo. Michelangelo personifica o ideal do regime representativo, com sua maestria técnica e representações realistas, enquanto David Hockney representa a abordagem contemporânea, desafiando convenções e explorando novas formas de expressão.